Olá a todos, olá a todas, bem-vindos a mais um Sem Dúvida. E hoje com um tema especialíssimo, nós vamos falar sobre as populações indígenas no Brasil e os efeitos da pandemia nessas populações. Antes, eu queria fazer uma fórmula um pouquinho diferente do que eu estou acostumado a fazer. Eu queria falar um pouco sobre a questão indígena no Brasil, bem rapidamente. Lembrar, primeiro, quem são os índios? Porque aí há um erro histórico que precisa ser repensado, um erro que se tornou identidade. Quando os europeus chegam no continente americano, em 1492, há uma confusão. Acredita que se chegou às Índias. Portanto, os habitantes destas Índias seriam os índios. Mais para frente no tempo, teve que se criar até um outro tipo de gentílico, ou seja, um outro tipo de adjetivo para pessoas que moravam em terras, que são de fato as Índias, que é a ideia de indiano. Né? Então você tinha os índios e os indianos. Tá? Durante muito tempo as Américas foram chamadas de as Índias também por conta disso. Então essa espécie de erro geográfico acabou colando nas populações nativas desse continente. Aglutinar todo mundo, do Alasca à Patagônia, na categoria índio, sempre foi um problema. Reparem, é a mesma coisa que eu falar o europeu. Há diferenças enormes entre portugueses e eslovenos, por exemplo, e está todo mundo na Europa. Mas eu diria que é ainda pior, dado o tamanho do nosso continente, América do Norte, América Central e América do Sul, seria como igualar as populações da Ásia e da Europa no mesmo bloco. Então reparem, se é tanta diferença no Velho Mundo para populações tão distintas, a mesma coisa aconteceu na América, só que foi todo mundo acachapado na ideia de índios. Havia milhões de pessoas por aqui, milhões de pessoas, com costumes diferentes, línguas diferentes, religiões diferentes, histórias diferentes. E elas foram todas colocadas pelos europeus na mesma bacia. Bom, os europeus se relacionaram com os indígenas de diversas maneiras ao longo do século XVI, XVII e XVIII, durante o chamado período colonial. Houve vários momentos em que europeus e alguns indígenas fizeram pactos, de novo, europeus entre aspas, né? Espanhóis, portugueses, ingleses, franceses, dependendo da denominação religiosa que tivessem, podiam ser inimigos até entre si. Mas, para ficar mais simples, europeus e indígenas por vezes fizeram pactos, por vezes foram rivais. Por vezes houve muita resistência indígena, por ora houve colaboração indígena. Então, não há uma única história. Agora, o que de fato aconteceu, e é inegável, é que houve um genocídio. A relação do Estado português com os indígenas sempre teve uma tônica, que foi a tentativa de aproximar os índios dos chamados costumes portugueses. Então, a tentativa de impor a sua religião, de impor o seu idioma, impor as suas maneiras de viver. Isso, claro, não é uma coisa de mão única. A língua portuguesa é um reflexo disso. A língua portuguesa falada no Brasil incorporou, especialmente nos topônimos de cidade, os nomes de cidades, muito de idiomas indígenas. Mas isso é pouco, perto da violência que foi o contato com os indígenas. Então, de uma maneira geral, essa tentativa de imposição cultural resultou em mortes, em mudanças culturais profundas. Quando chegamos ao período do Império, o Império simplesmente continua essa política de tentativa de aproximação dos indígenas de uma lógica estatal. Né? Então a ideia era cidadanizar o índio. Né? Essa expressão não é minha, é de uma historiadora espanhola. Mas o que ela quer dizer com isso? Transformar um índio num cidadão, num habitante de fato com direitos e deveres de um determinado estado. Isso aconteceu na América como um todo, não só no Brasil. Mas no Brasil, essas tentativas de integração do índio, aquilo que se imaginava ser uma cultura brasileira, de novo resultou em muita violência. Então houve grandes períodos de mortandade indígena no período colonial, mas o século XIX, que é o século do romantismo, o século em que o indígena se tornou um objeto da literatura, também houve muita morte, houve muito desrespeito em relação às populações indígenas. Quando nós entramos no período republicano, ou seja, finalzinho do século XIX, início do século XX, o nascente Estado republicano, de novo, importa práticas do período imperial e modifica um pouquinho essas práticas. Mas a ideia de cidadanizar o índio ou não considerá-lo brasileiro estava lá. Então, essa ideia é chamada de tutela indígena, o Estado tutelando populações indígenas, que são vistas quase como se fossem menores de idade, incapazes de tutelar a si mesmo, então devem ser protegidas pelo Estado.
As leis até poderiam ser bem intencionadas na ideia de tutela dos indígenas, mas a maior parte dos brasileiros continuou a descumprir essas leis. Junto disso, um fenômeno de crescimento dos núcleos urbanos, especialmente ali a partir dos anos 1920, 1930, populações indígenas foram engolidas, que viviam às margens ou vizinhas dessas cidades, e se tornaram bairros dessas cidades. E aí indígenas que vivem morando dentro de cidades, falando português, com roupas que não são consideradas indígenas, perderam até o direito de serem chamados de índios na cabeça da população de uma maneira geral. Então a situação atual dos indígenas no Brasil é uma situação muito interessante, porque ela é pautada por mudanças que ocorrem nos anos 60, 70 e 80. Que mudanças são essas? O Serviço de Proteção ao Índio, então, que foi o órgão responsável no início da República por proteger o índio, acabou sendo involucrado, envelopado em uma série de escândalos ligados também à noção de genocídio. Houve uma CPI nos anos 60 do Brasil, que mostrou que muitos funcionários do Serviço de Proteção ao Índio eram corruptos, muitos acordos com lideranças indígenas eram simplesmente ignorados, e indígenas estavam sendo mortos ou expulsos de suas terras na expansão da chamada fronteira agrícola do Brasil. Então, o Serviço de Proteção ao Índio foi desmontado e se criou a FUNAI, que até hoje existe como centro para discutir a questão indígena no Brasil. E aí, em 79, houve uma coisa muito importante, que foi a criação, por parte de etnias indígenas, da União das Nações Indígenas no Brasil, a UNE. E esse órgão começou a pressionar o governo militar por direitos, para fazer cumprir, para ter uma voz ativa na população brasileira em relação aos direitos indígenas. E quando nós chegamos a 88, a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, ali estava Ailton Krenak, por exemplo. Não sei se vocês vão se lembrar, vou tentar colocar uma imagenzinha aqui dele, que é uma liderança indígena fundamental no nosso país, pintando o rosto de preto, enquanto falava à Assembleia Constituinte sobre os direitos dos povos indígenas. E isso virou um capítulo da nossa Constituição. De lá para cá, em teoria, de novo, a lei mudou, tentando dar mais voz, mais protagonismo aos indígenas. Continua com a noção de tutela dos índios, mas não mais com a ideia de integração. O indígena deve ser respeitado como povo, portanto deve ter uma autodeterminação de suas culturas, da demarcação de suas terras, respeitada pelo Estado brasileiro. Isso é preconizado pela nossa Constituição, mas, de novo, a prática não foi bem essa. Então o Estado criou reservas e hoje em dia você tem garimpeiros, madeireiros, grileiros invadindo territórios indígenas. Você tem, às vezes, políticas de governo que não condizem com o que deveriam ser políticas de Estado. Então há mudanças de governo e os governos simplesmente ignoram as práticas estabelecidas e ignoram a luta indígena e ignoram o que está preconizado na Constituição de 88. Então, essa é mais ou menos a situação dos povos indígenas hoje. A relação com o Estado brasileiro nunca foi muito harmoniosa. Há muito que se desconfiar por parte dos indígenas em relação ao Estado brasileiro. É muita coisa prometida e não cumprida. Pois bem, pensando nisso, nós criamos o episódio de hoje. Para que o episódio de hoje fosse possível, eu contei com a ajuda de muita gente, mas em especial eu queria nomear 2 pessoas. Samantha Alves, muito obrigado. Ela trabalha com indígenas, abriu uma série de contatos que estão sendo feitos nos últimos 45 dias para que as entrevistas que vocês vão ouvir fossem possíveis. E também Marco Sávio, um colega, um ex-aluno, que hoje trabalha no Xingu, e que tentou ao máximo entrevistar lideranças de lá e remeteu o material. Aqui vem a questão que eu queria comentar. A falta de estrutura perto das aldeias indígenas é tamanha, tão grande, que internet é apenas uma ficção científica por ali. A maior parte dessas pessoas conta com 4G do estilo Brasil, 4G que não rende 2. Então foi muito difícil remeter esse material. Soma-se a isso também tradições de cultura oral, né? Então essas pessoas com quem eu tentei falar, muitas vezes recusaram aparecer em vídeo e preferiram falar, né? Tentei entrevistar várias lideranças Brasil afora, várias toparam,
acharam muito importante, quiseram expor o que estava acontecendo nas suas aldeias, nos seus bairros, nos seus grupamentos, na maneira pela qual vivem, só que não encontraram meios físicos ou capacidade técnica, tanto de conseguir filmar ou gravar e principalmente de enviar. Né? De todas as lideranças que eu tentei falar, Brasil afora, eu consegui material para juntar hoje aqui de 3 comunidades indígenas. Nós vamos ouvir a voz da Eronilde de Souza Fermin, que é cacique geral dos Cambeba do Alto Solimões, cacique William Carai Popiguá, da comunidade indígena Guirapepó, do interior de São Paulo, e com a deputada estadual por São Paulo, Shirley Pancará. Espero que as vozes de vocês possam ser ouvidas e que, sendo ouvidas, soluções para os locais em que vocês moram, assim como que para todo brasileiro, pudesse acontecer. Eu sou a Shirley, né, como você sabe, eu sou do povo indígena Pancará. Pancará é um povo indígena que fica na região de Pernambuco. Então nós temos lá 2 aldeias, a aldeia mãe, que fica na Serra do Arapuá, e outra aldeia de retomada que fica em Itacuruba, em Pernambuco. Eu estou em São Paulo há 20 anos, né? Então eu sou pedagoga, eu sou mestre em educação pela PUC São Paulo e sou doutoranda em antropologia social pela USP. E hoje eu ocupo um espaço na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como co-deputada pelo mandato coletivo da bancada ativista. Então nós fomos eleitos aí, um mandato coletivo, o primeiro mandato coletivo do estado de São Paulo. Então não fico numa aldeia, nem fico em outra. Eu particularmente vivo em contexto urbano. Essa é a palavra que o povo usa, né? Para definir. Não gosto muito dessas divisões, né? Como se eu não pudesse circular neste país livremente, no território nosso, né? E aí eu acho que ele que dividir que eu tô na cidade, que o outro tá na aldeia, para mim segrega um pouco. Meu nome é Eronilde de Souza Fermin, eu sou cacique geral do povo Omágua Cambeba, moro em Santa Terezinha, em um dos bairros dentro do município de São Paulo de Olivença, mas vale frisar que esse bairro antes já foi uma aldeia aqui no Alto Solimões, no interior do Amazonas, e com crescimento demográfico do município, a nossa aldeia acabou ficando dentro do município, onde tem a maioria da população indígena Omágua Cambeba. Meu nome é Williams Caraí Popiguá, sou da aldeia Guirapepó, aqui no município de Itapiraí, São Paulo. A minha aldeia, a gente tem mais ou menos 39 famílias, no total aí de 150, quase 160 pessoas, incluindo as crianças. A primeira pergunta que eu fiz foi qual a relação que a comunidade tem com o Estado brasileiro e vice-versa. Quais os pontos positivos a serem apontados dessa relação, especialmente na questão da saúde, e quais os pontos negativos, o que poderia ser melhorado. A política pública de saúde indígena, nós temos sempre muitos problemas, né? Assim como tudo que é referente a nós, povos indígenas, sempre um desafio, sempre um problema. Nós tivemos aí no ano passado a tentativa da municipalização da nossa saúde indígena, né? Que hoje a nossa saúde é da Secretaria Especial de Saúde Indígena, né? Antes era da FUNASA, agora é da Secretaria Especial de Saúde Indígena. E aí está dividido entre 6 pelo país, né? Então, cada estado tem suas representações, mas mesmo assim ainda é insuficiente para atender a demanda nossa de povos indígenas, né? E com esse problema aí da pandemia, tem dificultado para nós, povos indígenas, né? Nós temos muitos idosos, muitas crianças, nós já temos pessoas que têm dificuldades respiratórias, e para isso precisa que
o que estava sendo feito, ele passe a ser feito melhor ainda. Estava sendo feito, né, como acontece com a saúde do país. Mas agora nós reivindicamos que ele atenda às necessidades dos povos indígenas dentro das comunidades nesse período de pandemia, que seja olhado as nossas necessidades, seja olhado a saúde indígena específica, que preza toda uma saúde baseada em nossa tradição, baseada em conjunto com os mais velhos. Com isso, nós temos essa política pública. Nós tem aldeias que têm unidade básica de saúde dentro das aldeias, mas está precisando de muitos ajustes, né? A presença do Estado brasileiro, ela não cumpre o seu papel como deveria cumprir, fazendo a fiscalização dos recursos que são destinados às populações indígenas, para ver se de fato elas chegam ao seu destino certo, né? E também não discriminar as populações indígenas que hoje estão dentro dos municípios, porque aqui no interior do Amazonas, hoje, os municípios foram as primeiras aldeias do século passado. Então, as nossas aldeias sempre estão dentro dos bairros dos municípios e nós somos discriminados, nós não somos atendidos. O SUS faz o seu papel, mas ainda fica pela metade, fica a desejar, porque os recursos não chegam de fato onde deveriam chegar e há muito que se fazer, a saúde está precária, os descasos são total. Deveria ter mais postos de saúde, mais profissionais comprometidos e não tem. Então, a nossa comunidade Santa Terezinha, ela sofre muito com esses descasos. O nosso povo está sofrendo muito com a falta desse apoio que não chega até nós. O que poderia ser feito de melhor? Poderia ser feito que os governantes fizessem um levantamento da nossa comunidade Santa Terezinha, aqui dentro de um dos bairros do município de São Paulo de Olivença, e fizesse a nossa inclusão na saúde indígena e também construísse um posto de saúde diferenciado para atender somente a nossa população, porque nós temos a nossa diferença que precisa ser respeitada, né? Que nós tivéssemos nossos profissionais do nosso próprio povo para poder ter aquele compromisso com a nossa população, porque enquanto a gente depender do sistema de saúde dos não indígenas, nós vamos sempre sofrer discriminação, nós sempre vamos ficar com o resto que sobra. As políticas públicas referentes à saúde indígena é muito complexa, né? Ela está aqui somente há 4 anos. Ela é aldeia nova, né? E o diálogo entre a saúde, né, referente à saúde indígena, hoje temos, foi criada, né, a Secretaria Especial da Saúde Indígena, que é a CESAI. E infelizmente, todas as aldeias, não só a minha aldeia, as aldeias, né, daqui do estado de São Paulo, assim como do Brasil todo, não existe uma política bem sucedida na questão da saúde indígena. Porque a minha aldeia ela é precária, né, nessa questão, né, do atendimento. A gente tem atendimento, sim, né, da equipe que vem uma vez por mês, né, mas enquanto esse tempo que eles não vêm, como que a minha comunidade vai ficar? Então a gente fez um levantamento desde o do começo, né, o que a gente vai precisar, o que a gente precisa para a melhoria da saúde indígena. Conversou com as lideranças, sentamos, fizemos um documento, fizemos um levantamento, né, do que a gente vai precisar. A gente precisa de um transporte para
transportar, por exemplo, uma grávida, né? Então, a gente, a saúde nessa questão aqui na minha aldeia é precária. Então a saúde ela nunca avisa para você quando vem. E como não avisou, né, essa chegada desses problemas, né, do coronavírus. Né? E a saúde indígena ela está na UTI já há muito tempo.